Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta palestra que dá início ao nosso novo ciclo de conferências em biotecnologia. Sim, biotecnologia no sentido bastante lato. É com muito prazer que recebemos aqui. De facto, é a primeira vez que este ciclo de conferências se realiza no nosso edifício, no nosso novo edifício, e também neste auditório. E temos o prazer hoje de ter uma palestra em que vamos ter um engenheiro, o professor José Fernando Pinto Santos, e um economista, o professor Alberto Castro, a discutir as raízes da gestão. Muito obrigada aos dois por terem aceitado este convite e também por terem proposto este tema que foi combinado entre os dois. Os dois têm uma carreira ligada à gestão e à administração empresarial, embora tenham chegado lá por caminhos diferentes. E penso que é isso que vamos ouvir falar um bocadinho também. Além disso, têm também os dois uma carreira ligada, como eu disse, às empresas e também à vida académica. Algumas notas só, embora os nossos convidados não necessitem da apresentação, mas em todo caso, o professor José Fernando Pinto Santos é engenheiro químico, é professor do INSEAD, que é o Instituto Européen d'Administration des Affaires, em França, foi professor da Universidade do Porto, professor também aqui na Católica, é atualmente professor da Católica Porto Business School, foi nosso professor da ESB no início da escola, por esse motivo esteve há pouco tempo connosco em junho na comemoração dos 30 anos da Engenharia Alimentar em Portugal. Ao mesmo tempo tem uma carreira de gestão empresarial, de administração empresarial, de muito sucesso, passou por muitas empresas, nomeadamente a Sacor, a RAR, o Banco de Fomento e Exportação, e foi durante muitos anos em Itália administrador delegado do grupo multinacional Segafredo Zanetti. Nessa altura levou uma intensa vida, uma vida muito ativa, internacional e empresarial, mas depois voltou à vida académica, no ESEF, como eu disse, e noutras universidades com que colabora, nomeadamente, por exemplo, a Bocconi, em Itália, a Católica, e tem tido sempre uma vida muito cheia. Mais uma vez, é com muito prazer que temos aqui, depois daquele dia em julho. O professor Alberto Castro é economista, como todos sabem, não necessita apresentações aqui no CRP, foi professor da UP, da Universidade do Porto, e naturalmente da Católica, desde 1958, desenvolveu as áreas de economia e gestão aqui no nosso Centro Regional do Porto, foi o primeiro diretor da FEG, que criou a Faculdade de Economia e Gestão, desenvolveu também essas áreas e atividade empresarial de várias tipologias, foi diretor também do Centro de Estudos de Gestão e Economia Aplicada, o CG, aqui do CRP, foi coordenador da formação executiva, nomeadamente da MBA Internacional, coordenador científico do programa Contacto, se calhar já ouviram falar, da Agência de Investimento do Comércio Externo de Portugal. A sua atividade empresarial passou, por exemplo, como presidente do Conselho Fiscal da Nova Gil, do grupo Superboc, também da Cruz Vermelha Portuguesa, foi coordenador do Plano Estratégico da Indústria do Calçado, é membro fundador da Associação Europeia de Economistas de Trabalho e é membro também da Associação Europeia de Investigação de Economia Industrial. Mais uma vez, obrigada aos dois, Sr. Engenheiro, Sr. Doutor, passo-vos a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado. Cabe-me começar. Nós vamos fazer o seguinte durante este tempo da nossa palestra conjunta. Portanto, eu sou um engenheiro, o Alberto Castro é um economista, e é para já nessa identidade que vamos começar. E vamos tratar esta questão da raiz da gestão, digamos, em 3 capítulos. Um capítulo mais curto, depois um capítulo intermédio e um capítulo mais aborrecido, que é o teórico, portanto, fica para o fim. E se não houver tempo, nem é preciso entrar. Portanto, e todos têm a ver com a raiz da gestão. O primeiro capítulo, que é muito curto, eu começo já com a minha parte, depois o Alberto com a dele, é como cada um de nós chegou à gestão, e, portanto, a partir de uma formação diferente. Nenhum de nós tinha escolhido chegar lá, mas chegamos lá. E, portanto, são 5 minutos só de como lá chegamos e, eventualmente, o que aprendemos nesse caminho. Depois, o segundo capítulo é
como o que aprendemos na nossa disciplina original, no meu caso Engenharia Química, no caso do Alberto Economia, e o impacto que isso teve no nosso desempenho enquanto executivos, enquanto gestores. E a terceira parte, que é mais teórica, que é o meu campo. Portanto, eu hoje em dia dedico-me a minha atividade académica há 25 anos, tem a ver com gestão, e com a teorização sobre gestão. Ora, a gestão não é nem uma ciência, nem uma disciplina. É uma arte. E, portanto, e sendo uma arte, a teoria em gestão é diferente da teoria em ciência. Enquanto a teoria em ciência pretende o conhecimento e a compreensão das coisas, a teoria em gestão, defendo, há poucos a fazerem o mesmo, não é uma teoria que nos explica o que se passa, mas é uma teoria que nos permite compreender o que se pode passar. Portanto, é uma teoria do possível, não é uma teoria que explica, mas é uma teoria essencialmente criativa, nesse sentido. Mas é um campo muito recente, e como é muito recente, a própria definição do que é gestão ainda hoje é muito contestada. E, portanto, falaremos disto na parte final e falaremos do que é que isso tem a ver com a engenharia e com a economia, e, portanto, fecharemos com esta parte mais académica, principalmente para aqueles de vocês que tiverem curiosidade nesse sentido. Portanto, eu comecei a minha carreira, digamos, universitária como aluno, como vocês, em engenharia. No meu tempo, quando isso se fazia no Porto, fazia-se a primeira parte da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, onde estudavam as ciências, e fazia-se a segunda parte do curso na Universidade do Porto sempre, mas na Faculdade de Engenharia, que na altura era na Rua dos Bragas, que é uma rua perpendicular a ser feita. E, portanto, às vezes andávamos entre os Leões, onde era a Faculdade de Ciências, hoje é a Reitoria, e a Rua dos Bragas, e, portanto, conhecíamos bem esse percurso todo, os cafés, as pastelarias. Também podíamos ensinar isso, mas na altura não. Aprendíamos isso pela via da experiência e não pela via da aula. E eu nunca na minha vida imaginei, até ao momento em que isso aconteceu, o vir a ser gestor. Portanto, no meu caso, a descoberta da gestão ensinou-me logo duas outras coisas, quando agora reflito sobre esse passado. A primeira, a importância do nosso trajeto. Se quiserem a expressão inglesa que se usa e que é muito importante em gestão, é path dependency, ou seja, a dependência do trajeto. Não é? Isto é a dependência do caminho que cada um faz e que, em boa parte, determina o possível caminho futuro. E, no meu caso, quando eu estive na Faculdade de Ciências, tinha chegado um ano antes o primeiro computador que a Universidade do Porto teve no Porto. Aliás, o primeiro computador desse nome que houve no Porto. Imaginem, foi no século passado, não, para aqueles de vocês são mais novos, já houve um período em que não havia computadores no Porto. E eu já cá andava. Portanto, como isso aconteceu, e eu fiquei fascinado com o computador, não só aprendi imediatamente a programar, como tive a fortuna de ter um professor, que aliás tinha sido quem fez chegar cá esse computador, que era um computador usado, veio dos Estados Unidos. Para aqueles de vocês que gostam destas coisas, era um NCR Elliott 4100, com enorme memória central, no início de 16K. Não é mega, nem é giga, nem é K. Portanto, quase que podíamos contar os K. Mas isso para mim foi determinante, porque enquanto eu me formava como engenheiro, ao mesmo tempo eu botava praticamente todo o meu tempo disponível a aprender a utilizar o computador. E, portanto, eu e mais dois éramos conhecidos no nosso tempo como os maluquinhos do computador. E isso foi determinante, porque eu depois comecei a fazer um estágio, era preciso fazer um estágio, na altura, para ser engenheiro, e fiz o estágio numa empresa, e quando fiz o estágio na empresa, o que eu fiz foi fazer um modelo matemático da fábrica e programá-lo. E os dirigentes da empresa nunca tinham sequer imaginado que isso era possível, não sabiam o que era. Na altura pensava-se que o computador era uma coisa que se tocava e saíam coisas. Não é? Portanto, era uma espécie de mágica, uma coisa parecida com o que hoje é a inteligência artificial. E, portanto, isso foi muito importante. Se eu não tivesse feito esse trajeto um pouco paralelo
há uma formação em engenharia, no meu caso, em formação em o que se chama agora sistemas de informação, eu provavelmente não teria chegado ao mundo da gestão. E cheguei ao mundo da gestão porque quando apareci numa empresa e perceberam que eu sabia isso, o que na altura era uma novidade, era uma coisa que se começava a falar, e as boas empresas queriam ter, mas não havia ninguém que soubesse, e eu fui dos primeiros a saber. E ao início era engenheiro e, portanto, percebia as fábricas, e tinha estudado em engenharia química certas coisas, isso depois fala a seguir, e, portanto, sabia fazer motores matemáticos de fábricas e sabia, enfim, o suficiente para fazer isso. Portanto, isso foi fundamental. A segunda coisa fundamental, que depois se mostra da maior importância até no desempenho empresarial, é o acaso. Portanto, a palavra acaso não é a palavra sorte, que é uma palavra diferente, não é? A palavra acaso em latim, ou nas línguas latinas, é fortuna, que não tem nada a ver com sorte. Em português é caso, e em inglês, para aqueles de vocês que são ingleses, é serendipity. E, portanto, a importância do acaso no desempenho da nossa vida e no desempenho das empresas, uma espécie de lei geral. Isto é, às vezes acontecem coisas que resultam de situações em que não as procurávamos, isso é que é o acaso, e essas coisas acabam por ser o que determina o nosso futuro. E, portanto, eu fui para uma empresa porque tinha que fazer um estágio para me formar em engenharia e acabei começando a colaborar com essa empresa em tempo parcial, porque eu seguia a carreira académica e a doutorar, para seguir a minha carreira académica dando aulas em engenharia química, como aliás alguns dos meus colegas. O meu colega mais próximo fez isso e foi, recentemente, durante anos, o reitor da Universidade do Porto. Isso não aconteceu. Primeiro, porque houve o acaso de eu ter ido para essa empresa e ter feito esse trabalho. E segundo, depois houve um outro caso, que vocês já ouviram falar, que foi o 25 de Abril. E porque foi um acaso, isto é, não encontramos o 25 de Abril porque o queríamos. Ele apareceu, de repente, de manhã, quando eu um dia acordei, e minha mãe me disse: houve uma revolução. E eu não sabia o que era uma revolução, mas já dava aulas na universidade. Só para vocês verem os tempos que mudam. E, portanto, estes acasos fizeram a minha carreira e por isso eu passei para a gestão. Muito bem, eu sou economista e nós em economia trabalhamos com modelos, com hipóteses, muitas vezes mais ou menos irrealistas, de maneira que eu podia, na verdade, fazer aqui, o economista faria completamente à vontade o papel de engenheiro aqui nesta conversa. Mas, bom, como dividimos isto, quem propôs isto foi um engenheiro, somos mais cartesianos e, portanto, ele é engenheiro e eu sou economista. Isto, de facto, é preciso recuar, no caso, há 50 anos. Eu sou de Braga e, portanto, há 50 anos não havia universidade em Braga. Na verdade, havia a Universidade Católica, que aliás foi fundada lá, exatamente em 68 e 69, na Faculdade de Teologia, na Faculdade de Filosofia de Braga. E depois é uma longa história de saber porque é que a Universidade Católica migrou para Lisboa, com quase tudo. Mas isso ficaria para outro debate, se quiserem, sobre a história. Portanto, eu vim para o Porto. Na verdade, eu vim para a Economia por uma razão muito simples. Isto é, eu gostava era de ser engenheiro. Mas eu era péssimo a desenho. De maneira que as pessoas foram-me dissuadindo de eu ir para a engenharia, porque com a minha capacidade que eu tinha de borrar todos os desenhos e de não acertar nenhuma das linhas tangentes, nem não sei quanto, portanto não tinha hipótese. Bom, eu vim para o Porto e, na verdade, há uma coisa que de algum modo marca a minha, se quisermos, a minha aproximação à gestão. É que, na altura, os meus pais davam um determinado montante, eu tinha que pagar o quarto, a refeição e amanhar-me. E às vezes acontecia que eu não tinha dinheiro, por exemplo, para ir a Braga no fim de semana. E tinha que ficar no Porto porque não tinha dinheiro para o autocarro. E, portanto, tive que aprender a gerir esse montante. Nós funcionávamos, a Faculdade de Economia na altura funcionava
na Faculdade de Ciências, onde hoje é a reitoria, só que nós éramos os parentes pobres e, portanto, estávamos no sótão. No último andar havia a Faculdade de Economia, tinha 4 salas. E, portanto, foi lá que eu fiz o curso. Havia só o curso de Economia, não havia o curso de Gestão, portanto, e eu tive uma triste surpresa, que foi na primeira aula de Economia que eu tive, que foi de Microeconomia. Eu que tinha ido para a Economia para fugir ao desenho, o professor começa a desenhar gráficos e, pior do que isso, a fazer linhas, a desenhar curvas e linhas retas que tinham de ser tangentes à curva. Bom, eu disse, eu devia ter ido para Direito, e aí parece que não há nenhuma destas especiosidades. E eu depois, mais tarde, acabei por ensinar Microeconomia, e uma coisa que eu dizia logo aos alunos na primeira aula é: comigo a tangência entre uma reta e uma curva é um conceito, não necessariamente se traduz na prática. Portanto, quando eu disser que é uma tangente, é mesmo que aquilo passe 1 centímetro acima ou faz 1 centímetro. Bom, lá completei, lá fiz a licenciatura. A licenciatura, como eu disse, era portanto única, era portanto uma formação bastante híbrida. Nós tínhamos tanto mais cadeiras de Direito, se eu me lembro, do que tínhamos de Economia. E portanto nós estudávamos pelas sebentas da Faculdade de Direito de Coimbra, também não havia Direito no Porto, e depois tínhamos também muita contabilidade, e portanto tínhamos 3 grandes núcleos, portanto Economia, Contabilidade e Direito. Acho que tínhamos uma cadeira de Gestão no último ano, e tínhamos uma cadeira assim, que era de Investigação Operacional, e pouco mais. E depois não tínhamos, por exemplo, coisas que mais tarde eu vinha a perceber que eram muito importantes, como por exemplo Sociologia e muito pouca História na nossa faculdade. Eu acabo em 74, eu tinha uma certa pressão em casa para, digamos, voltar para me ligar às empresas. O meu pai e a minha mãe eram pequenos empresários, mas em 74 a vida tinha outras motivações. E, portanto, eu tive a minha incursão na política, já antes do 25 de Abril, algumas tropelias que por lá se faziam. E, portanto, eu optei por responder ao convite que a Faculdade me endereçou na altura e fiquei a dar aulas em 74. E em 74, eu acho que até no caso da Faculdade de Economia, o primeiro computador apareceu para aí em, eu já não sei se foi 81, se foi 85. Sei que na altura era aquilo que nós chamávamos um VANG, e também tinha os tais 16K famosos da memória. Bom, e comecei, portanto, a dar aulas, até que depois, em 81, decidi ir fazer doutoramento para os Estados Unidos, em Economia. Portanto, em Economia, naquelas 2 áreas que a Isabel referiu. Eu fui, na verdade, fundador, depois hoje em dia já não sou sócio de nenhuma delas, mas da Associação Europeia de Economia de Trabalho e da Economia Industrial. Eu fiz isso numa mistura das duas, e a Economia Industrial depois vai-me ser muito útil para perceber algumas coisas da gestão. Regresso à Faculdade de Economia e estou lá desde 85 a 88, chegou ali o seu reitor, agora da Portugalense, mas pronto, há gostos para tudo. Não sei, não tenho lugar aqui mais. Portanto, eu regressei, fiquei a dar aulas na Faculdade de Economia, e em 86 eu sou convidado, ou melhor, pedem-me para representar os docentes no Conselho Diretivo da Faculdade de Economia do Porto. E, portanto, o meu primeiro exercício, se quisermos, o meu primeiro exercício era gerir a minha mensalidade, que eram 400 escudos, 2 euros, mais ou menos, dinheiro 2. E, portanto, aprendia uma coisa que na economia depois vai-se dizer muitas vezes, que a economia é uma ciência que estuda o comportamento da afetação
de recursos escassos a fins múltiplos. E eu percebi isso na prática várias vezes, porque os fins eram de facto múltiplos. E nessa altura eu integro o Conselho Diretivo da Faculdade de Economia do Porto e integro o Conselho Diretivo que era presidido por uma pessoa que o José Fernando Santos também conheceu bem, que era o professor Baganha, que foi uma referência para todos nós em termos, sobretudo, de valores e de ética. A Faculdade de Economia era um estabelecimento público, numa altura parecida com esta, quer dizer, na altura não havia cativações, a coisa era mesmo mais à bruta, era dizer, vocês ficaram sem este dinheiro, e portanto o orçamento era o que era. Não se podia recrutar pessoas, portanto não havia liberdade para fazer isso, e a gestão aqui era ao mesmo tempo um monopólio, porque era a única escola de economia do Porto, mas estava sujeita a todas as restrições que possam pensar e imaginar, e mais uma que ainda hoje mais ou menos acontece nas universidades públicas, mas que eu, no caso da Faculdade de Economia, antes de vir embora, consegui, na altura, alterar. Confesso que neste momento não sei como é que acontece. Porque nós geríamos, o Conselho Diretivo geria, portanto, um orçamento, mas, por exemplo, quem decidia quantos docentes é que deviam ser contratados e se deviam ser promovidos ou não, como é óbvio, todos percebem, tem implicação orçamental, era o Conselho Científico, que no caso da Faculdade de Economia era uma espécie de contrapoder, neste caso pouco democrático, porque o Conselho Diretivo era eleito e o outro não era. E portanto nós tivemos aí vários ele disse, cala-se daqui um bocadinho, acho que já começou o novo ciclo. Mas dizia eu que neste caso, portanto, criava ali uma espécie de impossibilidade, que era de repente dizerem-nos, bom, nós tínhamos o Ministério das Finanças que dizia, vocês não podem gastar mais do que isto. E depois tínhamos o Conselho Científico que dizia, nós decidimos recrutar 3 pessoas e vocês têm que arranjar dinheiro para pagar essas 3 pessoas. Como é evidente, portanto, acontecia uma coisa que no outro dia encontravam os colegas, que era às vezes as pessoas eram pagas 7 e 8 meses de retroativos, porque trabalhavam 7 ou 8 meses de graça para depois, finalmente, quando vinham no orçamento, se pagar aquilo, pois é evidente que ia faltar no fim. Mas havia uma coisa que eu aprendi muito com o professor Baganha, que era, de facto, a importância dos princípios. Porque havia uma outra coisa idiota, que ainda hoje mais ou menos se mantém na gestão pública, que era os orçamentos de um ano eram construídos na base da execução do ano anterior. E, portanto, havia ali, como é evidente, um incentivo, e se vocês fossem ver todas as instituições, o que é que acontecia? Nos 2 últimos meses gastava-se para aí 30% do orçamento, porque convinha gastar tudo, porque depois, o ano a seguir era basicamente mais 15% do que... Era 15%, a inflação na altura andava, né, à volta disso, às vezes mais, 30%, quando eu entrei para lá, portanto 28%, acho que foi a inflação nesse ano, e portanto nós, se tínhamos 1 milhão, no ano a seguir tínhamos 1.300.000, se tivéssemos gasto 1 milhão. Bom, com o professor Baganha não era assim. Com o professor Baganha gastava-se o que precisávamos. E portanto o resultado daquilo tudo era que, por exemplo, num ano em que tinha estado o tempo bom, não se tinha gasto o fuel óleo e, portanto, tinha sobrado, e no ano a seguir, um ano que estava frio, rapávamos um frio. Mas o professor Baganha dizia, e eu dizia, não, professor, não pode ser, temos que desgastar. Não, nós gastamos aquilo que for estritamente necessário e não temos culpa que as regras em Lisboa sejam erradas. E foi uma pessoa que me marcou muito com esta atitude de seriedade e de, como é dizer, de estar disponível para, em alguns casos, afrontar as regras que dominavam na sociedade. Bom, eu já gastei o meu tempo, eu depois vim para cá, mas isso vai ter a oportunidade de falar disso daqui a um bocadinho. Muito bem. Então, agora, no segundo capítulo, deixem-me dizer-vos aquilo que eu sei hoje, que na altura não sabia, isto é, como que eu aprendi quando estudei Engenharia Química, foi importante para o meu desempenho depois como dirigente empresarial.
E a primeira, que talvez seja a mais importante de todas, é que, tal como muitos de vocês, que provavelmente estudam ciência e tecnologia ou engenharia, quando estamos em engenharia, sem que provavelmente isso nos seja ensinado explicitamente, no meu caso não foi, nós aprendemos a ver o mundo de uma certa maneira. E depois compreendemos que nem todos vemos o mundo da mesma maneira. Não é aquilo que os filósofos chamam de epistemologia. E nós temos um modo de ver o mundo quando aprendemos engenharia, e em particular engenharia química. Que é aquilo aqui um filósofo de conhecimento argentino, Buga, que trabalha nos Estados Unidos, chama de sistemismo. E, portanto, eu, sem saber, aprendi a ver o mundo com uma perspectiva sistemista. Enquanto, por exemplo, muitos outros, meus colegas, como por exemplo os que estavam em economia, aquilo que se chama economia neoclássica, aprendiam a ver o mundo numa perspectiva individualista ou reducionista, que é muito diferente. Ou seja, enquanto quem vê o mundo numa perspectiva reducionista ou individualista vê as partes que compõem o mundo e entende que, conhecendo as partes, conhece o mundo, o que significa que o todo tem as mesmas propriedades que as partes. Eu, ao estudar engenharia química, e quase todos que estudam engenharia, aprendem que quando o todo resulta da integração das partes, tem propriedades que as partes não têm. Portanto, uma molécula tem propriedades que os átomos não têm. O átomo tem propriedades que o elétron não tem. E essa visão, que é a visão sistemista do mundo, é muito importante, porque nos ensina a que, para compreendermos o mundo à nossa volta, temos que, ao mesmo tempo, pelo menos, compreender o mundo a dois níveis diferentes. O nível do todo e o nível da parte. É preciso compreender os átomos que formam a molécula e a molécula. E a molécula não é um conjunto de átomos. Tem propriedades que os átomos não têm. Portanto, isto é um modo de ver o mundo, é importantíssimo. No mundo de hoje, que é um mundo profundamente complexo, em que muitas partes diferentes interagem de maneira não linear, dinâmica, a perspectiva individualista é erradíssima para compreender o mundo de hoje. Ao passo que a perspectiva sistemista ajuda-nos a compreender o mundo de hoje. Ajuda-nos, por exemplo, a compreender que pode haver um mundo global e um mundo local, que são mundos, o todo e a parte, que são mundos diferentes e que coexistem a níveis diferentes de sistema. Portanto, isso foi uma coisa que eu aprendi. Na altura não percebia sequer que estava a aprender isso. Nós não tínhamos filosofia de conhecimento no meu tempo, o que agora continua a não haver, mas depois apercebi isso. Depois houve mais três... Digamos, há uma questão mais de detalhe, mas que não deixo de dizer. Para, no meu caso concreto, e mais uma vez no nosso tempo em engenharia química, eu digo no nosso, porque agora está aqui o Sebastião Freitas Azevedo, que é o meu colega de curso e quase de carteira e de projetos. No nosso tempo nós aprendíamos muito sobre modelagem matemática, principalmente numa cadeira chamada Fenómenos de Transferência, que era uma novidade, não tinha existido antes de nós. Estão a ver? Por acaso, não foi por nós chegarmos que nos passaram a dar fenómenos de transferência. Houve uma decisão de incluir fenómenos de transferência na cadeira e nós chegamos. Aliás, o nosso primeiro professor era um engenheiro eletrotécnico. Porquê? Porque ele sabia de matemática e nenhum de engenharia química, o professor sabia de matemática o suficiente para ensinar fenómenos de transferência. Transferência de calor, transferência de momento, etc. Isso, vocês hoje em dia é uma disciplina assim. Na altura foi a primeira vez que se deu em Portugal inteiro, quando nós chegamos ao Luz. Portanto, eu aprendi o quê? A fazer modelagem matemática da realidade. E se nos primeiros anos da minha carreira isso me confundiu, no sentido de que, ingênuo, eu pensava que o modelo matemático resolvia o mundo, até perceber que o mundo é ligeiramente mais complicado que o modelo matemático, mas aprende-se depressa, não tem problema. Houve muitos meus colegas que nunca aprenderam. Isso, no meu caso concreto, foi fundamental. Não só porque me permitiu depois continuar, durante os 20 anos em que fui gestor, utilizar modelos matemáticos continuamente para perceber o que se passava, e usei isso durante todo o tempo. Até mesmo dirigi uma empresa multinacional e tinha modelos matemáticos que me ajudavam a compreender o que se passava, e isso teve a ter estudado, no caso, engenharia. Depois, como eu dizia, além deste aspecto, há mais dois que são fundamentais. E um é muito específico,
química, engenharia química, por exemplo, não existe outras engenharias. Em engenharia química nós aprendemos que tudo que é importante em engenharia química, não é? É processo. Ou seja, envolve o tempo. Portanto, a outra coisa que nós aprendemos, não é, que é a outra coisa que eu vos quero falar neste momento, é aprendemos a compreender sistemas dinâmicos. E de dinâmica não linear. E irreversíveis. Portanto, nós em engenharia, em química, aprendemos que há irreversibilidade. Isto é, que nesse sentido existe. E não se pode andar para trás. Nem há equilíbrio no mundo. Isso é uma ideia de quem não compreende o mundo. E esses elementos depois vão ser muito importantes, no meu caso, para poder desenvolver a minha compreensão da gestão. Mas deixem de voltar ao processo. Porquê que o processo é muito importante? Porque em gestão, o tempo é um elemento fundamental. Depois, se tiver tempo, podemos no fim explicar que não havia gestão se não houvesse tempo. Independente da discussão se o tempo existe ou não existe. Isso é outra discussão que não é para hoje de tarde, é para outro dia. E convém ser de manhã, porque senão... Mas tirando essa, que não é para hoje, existe gestão porque nós, e principalmente nós, quando estamos em coletivo, lidamos muito mal com o tempo. Lidamos mal com o espaço e com o tempo. Portanto, verdadeiramente, existe gestão porque nós lidamos muito mal com o espaço e com o tempo. Ora, o que é que se estuda em engenharia? Espaço. E em química, espaço e tempo. A molécula é uma coisa que existe nas três dimensões do espaço e no tempo. Portanto, eu, desde pequenino, aprendi a ver o mundo assim. A vê-lo em três dimensões, mais o tempo. E, portanto, em quatro dimensões. Então, isso é normalíssimo. Mas não é para outras disciplinas. Há muita gente que estuda engenharia civil, ou pessoas que estudam economia, outras ciências, ou disciplinas, e não têm uma visão do mundo como construir por 3 mais 1, ainda que as 4 não sejam ortogonais, mas isso, portanto, pode ser outra dimensão. Ora, o processo é isso, não é? Nós, em engenharia química, estudamos o processo químico. Isto é, uma sequência de atividades que acontecem no tempo. Aliás, até temos o conceito de atividade. Portanto, tudo isso foi para mim fundamental depois quando compreendi, quando comecei a dirigir. E, portanto, a minha escolha daquilo que eu aprendi enquanto aluno, que na altura às vezes nem percebia que estava a aprender, e que depois vinha verificar, foi fundamental no meu caso para o meu desempenho enquanto dirigente, e que hoje em dia teorizo do ponto de vista de gestão e, portanto, ensino, porque são elementos fundamentais. Está bom? Eu há bocadinho tentei mostrar que os economistas são, alguns economistas são pessoas sofisticadas, não é? E podem até assumir portanto, o papel de engenheiro. E, portanto, o mesmo se passa com os modelos. Os economistas também trabalham com modelos que são, em princípio, modelos aplicáveis à realidade. E a sofisticação dos economistas, ou de alguns dos economistas, vem disto. Se a realidade não estiver de acordo com os modelos, o problema é da realidade. Portanto, e nesses modelos, tempo é uma chatice e a dinâmica também é outra. São coisas que podem estar lá se o economista assim achar que deve estar. O problema da realidade é um problema da realidade. Isto vem para lhes dizer o quê? Que na economia, na verdade, usar o artigo definido é em certo sentido, uma aberração. Portanto, há várias abordagens. Como eu lhes disse, e como o José Fernando referiu, portanto, há uma abordagem dominante, que é aquilo que se chama a abordagem neoclássica, que se centra muito nesse paradigma, nessa, digamos, regra de comportamento que tem a ver com como afetar recursos escassos a fins múltiplos, que é, na verdade, um problema de todos os tempos, mas que depois, por exemplo, dá 2 passos à frente, ou introduz 2 hipóteses adicionais, que é, por um lado, a racionalidade do comportamento, e, por outro lado, a otimização, e, se quiserem, levam a coisa depois suficientemente longe para achar que é possível, no meio disto tudo, gerar situações de equilíbrio. Portanto, eu estou a caricaturar, porque depois esta
corrente é feita de pessoas inteligentes e, portanto, não vão tentando relevar cada um destes problemas, mas ainda assim muitos desses modelos continuam a ser muito esquemáticos. E há uma coisa que é um bocado também paradoxal, que é, parece que quanto menos os modelos têm a ver com a realidade, mais influência política têm. Portanto, em alguns países, sobretudo, o que acaba por ser preocupante. Bom, aqui podemos recuar outra vez a 74 e, portanto, eu confesso que quando saí da faculdade estudava Economia, mas aquilo que eu lia tinha pouco a ver com a Economia. Estudava mais, sei lá, Filosofia e outras coisas do género. E, portanto, quando nós passamos em 74 a dar aulas, nós, jovens, assistentes, estávamos mais ou menos lançados às férias e, portanto, estudámos tudo e mais alguma coisa sobre Economia. E, portanto, percebemos, aqueles que ainda não sabiam, mas que havia outras formas de ver a economia, de a perceber como uma ciência social realmente, e não apenas, portanto, introduzir o social, porque era uma regra de comportamento, porque a economia, a certa altura, se nós pensarmos que é uma regra de afetar recursos escassos a fins múltiplos, depois acaba por ser uma omnisciência e, portanto, aplica-se, digamos, à atividade económica, mas aplica-se a tudo quanto é atividade social, desde o casamento e divórcio até à poluição, até todo um conjunto de outros espaços, a justiça. E, portanto, nós, nessa altura, descobrimos, se quisermos, ou redescobrimos, ou aprofundamos outro tipo de abordagens, punha essa ênfase mais no social e depois na criação de valor para a pessoa, para a empresa, para o mundo, para o país, para o mundo. E, portanto, estudar os processos de produção, os processos de distribuição, de consumo e, portanto, a sustentabilidade desses processos, num primeiro momento, numa lógica meramente económica, hoje em dia, mais recentemente, portanto, numa lógica, se quiserem, mais ampla, com a sustentabilidade entendida não apenas como economia, mas também sustentabilidade ecológica, se aqui quiserem dizer. Mas, em rigor, aquilo que eu aprendi não me ajudava grande coisa para a gestão e eu tive foi a sorte de me ter cruzado com pessoas que acabaram por ser mestres na prática e foram muito importantes. Há bocadinho falei do professor Baganha. Então, saltemos para aqui, não é? Portanto, para a Católica. Portanto, o curso inicia-se. Na altura, a faculdade não existia, a Faculdade de Economia e Gestão não existia, existia o curso de Administração e Gestão da Empresa. E no quarto ano, no fim do primeiro semestre do quarto ano, o então diretor, era gestor de produção, foi para Lisboa. E, portanto, deixou ficar... Ou melhor, comunicou ao professor Carvalho Guerra, que era uma pessoa que alguns de vocês, ou melhor, muitos de vocês não conhecem, mas podiam conhecer, e comunicou-lhe que se ia embora e recomendam que fosse ele. Ora, eu era um economista que estudava economia, não tinha a mínima ideia, que tinha tido essa experiência de gerir, de estar num conselho diretivo na faculdade, portanto, uns tempos. Mas o professor Manuel Oliveira Marques, infelizmente já falecido, achou que eu que era a pessoa certa. E o professor Carvalho Guerra veio-me convidar, conhecíamos, da Universidade do Porto, e eu entrei a frio e a quente ao mesmo tempo, porque de repente fiquei com a preparação do segundo semestre do curso de gestão nas mãos e cheguei à conclusão que o semestre ia começar dali a 15 dias e faltavam metade dos professores. Houve histórias muito interessantes, porque, por exemplo, faltava um professor para a cadeira de auditoria e eu, nestas circunstâncias, eu aprendi uma daquelas coisas que se diz que é regra de gestão em Portugal, que é um desenrasca. E o desenrasca, neste caso, era tudo que falaram um amigo meu, que neste caso tinha sido meu professor e que era uma pessoa muito conhecida nessa área, que era o doutor, que é ainda, felizmente, o doutor José Rodrigues de Jesus, conhecido por Jesus. Ora bem, antes do treinador já havia um Jesus que, convenhamos, era a pessoa certa para dar uma cadeira na Católica.
Não é? Portanto, ter um Jesus a dar uma cadeira na Católica. Bem, esse meu colega tem uma característica, nunca diz que não a nada, mas depois tem alguma dificuldade em cumprir. De maneira que a primeira semana ele não apareceu, a segunda semana não apareceu e os alunos começaram a pensar que essa coisa do Jesus era mesmo que só apareceria por milagre, não é? Também, convenhamos que tinha coerência com o tempo. Até que finalmente, falando com o Jesus, ele propôs uma outra pessoa para o substituir, uma pessoa muito competente, mas que tem um nome, que é um nome que vocês vão reconhecer, que ele chama-se Joaquim Barreiros. Kim Barreiros, e não era propriamente um músico. De maneira, quando eu chego junto dos alunos e dizer, bem, a partir de agora vão ter aulas a sério, vem aí o Kim Barreiros, não. Eles disseram, bem, que arranjaram aqui um diretor que é meio maluco, que arranjou um Jesus primeiro, que ninguém viu, e agora vem pôr o Kim Barreiros a dar aulas. Depois a coisa, viu-se que havia um Joaquim Barreiros que dava aulas e lá passou, mas foi assim, só um episódio. Bom, mas eu voltava atrás para dizer-lhes que eu tivesse a sorte, acho que não sei se é acaso, se é fortuna, não é? De me cruzar aqui depois com 2 ou 3 pessoas, portanto, que me ajudaram imenso. Portanto, um foi o professor Carvalho Guerra, que era uma pessoa que tinha uma intuição brutal e, portanto, que nos dava uma cobertura aos erros que nós podíamos eventualmente cometer e que nos tranquilizava, portanto, quando eram, passa a expressão, um bocadinho maçaricos. E depois tive a sorte, a fortuna, o acaso ajudou-me a que eu tivesse um contacto muito, quase imediato com o professor Pinto Santos. Não no 4º ano, porque na altura não havia nenhuma disciplina, mas fomos cruzando, fomos falando, e no 5º ano havia uma cadeira de estratégia, organização e qualquer coisa. Organização e Desenvolvimento da empresa, não é? E eu, na altura, continuava a não ter pessoas, mas já o tinha ouvido falar, já o tinha percebido, e portanto convidei-o, e mais do que isso, para além de ter começado a dar aulas, portanto essa interação foi-me permitindo ir aprendendo com terceiros, não é? O que fazer. E uma das coisas que eu rapidamente percebi era que se nós queríamos, eu tinha uma vantagem competitiva, como dizem os economistas, que era, eu conhecia o concorrente por dentro, não é? Porque nós, nessa altura, já tínhamos o curso de Gestão aqui e o curso de Gestão na Faculdade de Economia. E eu conhecia o outro bicho, não é? E na altura ainda havia uma procura muito grande. Desculpem entrar em detalhe, mas havia uma procura suficiente para não haver praticamente concorrência. Mas era óbvio que iria haver concorrência a um prazo mais ou menos curto. Então nós tínhamos que nos preparar para haver concorrência. A concorrência era de tal maneira inexistente que quando o curso começou aqui, vocês vejam lá o que aconteceu, o diretor do curso aqui, o professor Oliveira Marques, era o diretor e o criador do curso de Gestão na Faculdade de Economia do Porto. Portanto, o mesmo diretor a gerir 2 cursos em 2 entidades diferentes. E os professores aqui, incluindo-me a mim, nos primeiros 3 anos, eram professores da Faculdade de Economia do Porto que estavam aqui em cooperação, que era, aliás, assumida. Houve um protocolo de criação da nova escola, das novas escolas, portanto, com base nesse protocolo. Nós ganhávamos pelo lado de lá e vinhamos para aqui. Mas eu percebi que isto não ia durar muito tempo e comecei rapidamente, se quiserem agora, usando uma linguagem mais atual, eu comecei, na verdade, a construir uma startup aqui. A faculdade que eu comecei a imaginar era uma startup. Tínhamos um curso, mas eu começava a perceber que nós deveríamos ter 2. Aqui o meu colega era um dos grandes animadores que houvesse um curso de Economia ao lado da Gestão. Dizia, não há gestão de qualidade se não houver uma faculdade, um curso de Economia, uma licenciatura de Economia com qualidade. E tinha a ver com estas complementaridades, com este facto de ser ciência ou de não ser uma arte. A Economia, confesso que tem uma presunção de ser ciência, mas tem dias, não é? Portanto, de qualquer modo, era útil em algumas áreas, sabe muito, tem muito mais consistência metodológica, empírica, se quiser, científica do que tinha a gestão, e era útil esse cruzamento, nomeadamente na cadeira de estratégia, como se calhar daqui um bocadinho vamos falar. E, portanto, começa a startup
mas começam uma startup que também tem depois a seguir um handicap. E isto às vezes é muito importante em termos de gestão, começar a definir uma estratégia e depois levá-la a cabo, e aí é que o professor Carvalho Guerra foi muito importante. Nós tínhamos o curso, era aqui no Porto, mas a sede da empresa, que era a Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais, era em Lisboa. E a empresa de Lisboa começou a torcer o nariz quando nós dissemos: o curso no Porto não pode ser igual ao de Lisboa. As empresas no Porto, no Norte, não são iguais às do Sul, o curso tem que ser diferente. Bom, primeira guerra e primeira vitória, muito à custa do professor Carvalho Guerra. E na verdade, eu quando depois percebi que o meu colega começava a se especializar em gestão internacional, ele foi-me muito útil, muitas das conversas, porque eu comecei a olhar para a Católica como uma multinacional. Por uma razão muito simples, portanto, era uma multinacional cuja sede estava em Lisboa e depois tinha uma subsidiária no Porto, e uma boa maneira de olhar para isto, entre ter a sede em Lisboa e a subsidiária no Porto, era olhar para isto como se fosse uma multinacional. E a certa altura, nós no Porto, no caso da Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais, tivemos a pretensão de fazer aquilo que também na gíria se chama um MBO, que é quando a gestão, digamos, adquire o controle da empresa e portanto, é nesse contexto, quando aparece, quando começamos a sentir que temos competências, temos capacidade, temos dimensão suficiente para nos tornarmos autónomos, que aparece o projeto da Faculdade de Economia e Gestão. E, mais uma vez, é um projeto que vai encontrar muita dificuldade nos órgãos superiores da Universidade e que só vai à frente porque o professor Carvalho Guerra o assume e porque nós tínhamos, e eu, entretanto, tinha aprendido uma coisa, que era o crítico na gestão de uma faculdade era gestão de recursos humanos. Era motivação, era empenhamento, era incentivos, e nós tínhamos, na altura, um corpo docente na faculdade completamente determinado a criar uma entidade autónoma relativamente à gestão, a Lisboa. E portanto foi nesse contexto que aparece a faculdade, e eu, repito, eu fui aprendendo a fazer algumas destas coisas, discutindo, falando, mas, portanto, fui percebendo que havia espaço para uma intervenção determinada, mas tinha que ser sistemática, determinada, que fizesse, digamos, que contrariasse o fluir normal das coisas. Porque o fluir normal das coisas seria nós ainda hoje estarmos como uma, digamos, filial da Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais aqui no Porto. Muito bem. Eu há pouco disse que tínhamos 3 capítulos, mas não era evidente que fizéssemos perfeito. Porquê? Porque houve um erro de coordenação. Eu explico já para quem continuar na sala porque é que eu estou a falar de coordenação. Mas por hábito, que é uma coisa muito humana, quer eu, quer o Alberto, quando pensamos nesta conferência, assumimos, sem perguntar, que a conferência tinha a mesma duração que tem naquele prédio. Mas quando se muda de prédio, muda-se de horário. E aprendemos isso quando vimos que tínhamos 1 hora e não 1h30. E, portanto, nós desenhamos a nossa apresentação por 1h30. Mas quando depois vimos, no sítio da escola, o anúncio, dissemos: olha, 1 hora, não tem mal, porque não temos capítulo, podemos fazer só 2 em vez de 3. Portanto, para quem planeou sair às 6, faltam 3 minutos, pode sair à vontade, porque oficialmente a conferência termina às 6. Para quem quiser continuar, nós teremos muito gosto, porque nós planeamos a conferência para até às 6h30. E chama-se isto de coordenação. Porque é importante compreender o que é coordenação, por exemplo, dos últimos minutos. O episódio que há pouco o professor Alberto Carlos nos contou, do Jesus e do Kim Barreiros, não sei se repararam, foi um processo. Como tudo que é gestão, não é? Isto é uma necessidade. Não havia uma pessoa, encontrou uma pessoa, a pessoa disse que sim, preparou-se para vir, depois não apareceu, faltou a pessoa, os alunos protestaram, encontrou outra pessoa. Estão a ver? Isto é uma coisa que acontece no tempo. Por acaso, no mesmo espaço, mas no tempo. Seria mais interessante se acontecessem em espaços diferentes, em tempos diferentes. E, portanto, era isso que eu queria há pouco dizer. É por isso que o tempo é fundamental para a gestão.
E se não houvesse tertúlias. Era só um exemplo, não é? E mais uma vez é uma questão de coordenação. Coordenação, não é? De ordenação em conjunto. De desempenho individual, mas em conjunto com outros indivíduos. Aqui nós chamamos o desempenho, a ação coletiva. E, portanto, a ação coletiva acontece se houver coordenação. Ora, nós aprendemos a coordenar a nossa atividade com a de outros indivíduos desde que praticamente nascemos. E é por isso que eu quero que vocês percebam que se pode ser gestor sem nunca ter aprendido gestão. Porque é fundamental no desempenho coletivo o que cada indivíduo faz em conjunto com outros indivíduos. Isso pode ser um trabalho numa pequena equipa ou pode ser numa empresa com 5.000 pessoas. O problema é sempre o desempenho do conjunto do coletivo das pessoas. Ora, nós aprendemos a coordenar o nosso comportamento com o comportamento dos outros quando, em casa, por exemplo, principalmente se temos irmãos, aprendemos rapidamente que alguém, no meu caso era a minha mãe, que dizia: tu agora paras aí e tu fazes aquilo. Isto chama-se depois, na teoria da organização, coordenação por centralização. Portanto, nós aprendemos muito jovens, muito pequeninos, habitualmente ou com a mãe ou com o pai. Se for filho único, não, porque não há coordenação. Tem que haver pelo menos 2 ou 3, e se for uma grande família, há uma grande coordenação. E, portanto, há mais centralização, também acontece na vida. Depois há uma outra coordenação que nós aprendemos quando vamos para a escola, habitualmente, que é o horário. E então entramos todos na aula, ou entramos todos na conferência, porque há um papel que diz: entra às 9, sai às 10. Então entramos às 9 e saímos às 10, e chama-se isso a coordenação por formalização, que é a última que nós aprendemos, habitualmente só depois de aprender a ler. E é aquela que culturalmente em Portugal mais testamos. Mas depois há uma outra muito importante, a que se chama em teoria ajuste mútuo, que é o que cada um faz depende do que o outro está a fazer. Em cada momento. E nós aprendemos isso muito de criancinhas quando jogamos, quando brincamos uns com os outros. E mais uma vez, quem é filho único tem dificuldade depois, demora mais tempo a aprender estas coisas. Quando nós somos mais que um e vamos para o jardim de infância e começamos a brincar com outros miúdos, entre nós há coordenação por ajuste mútuo. E, portanto, depois, ou seja, os 3 mecanismos fundamentais de coordenação, que são o elemento integrador do desempenho coletivo, nós aprendemos entre o 1 ano de idade e os 5 anos de idade. Todos. E por isso podemos depois aprender a gerir pela experiência. Não é preciso ir para a escola. E ainda hoje, gestão não é uma profissão. Exatamente por isso mesmo. Porque é possível aprender a gestão e ser um grande dirigente. Por exemplo, o professor Carvalho Guerra, eu posso dizer, foi um grande dirigente, nunca aprendeu gestão. E isso não invalida que fosse um bom gestor. Portanto, só que a nossa limitação é a coordenação quando o outro está longe de nós. Está, por exemplo, a 1000 km de nós. E quando a coordenação se passa em termos diferentes. Isto é, quando eu hoje tenho que fazer uma coisa que outro vai utilizar daqui a 3 semanas. E é quando aumenta o espaço e aumenta o tempo que a gestão aprendida pela experiência fracassa. E aí é preciso aprender a gestão, não propriamente como uma disciplina, mas aprender a arte da gestão. E pode-se aprender a ensinar na escola. Poucos fazemos isso, mas alguns já fazem. Alguns de nós, como académicos, já fazem isso. E, portanto, apenas para aqueles que gostam de história, uma nota para dizer que o primeiro artigo, o primeiro texto publicado sobre gestão, de acordo com alguns historiadores, e eu não vou discutir a opinião deles, portanto, é aceito por grandes historiadores americanos de negócios, que o primeiro artigo publicado sobre gestão, ainda não havia sequer o termo, foi publicado em 1886 e foi uma conferência, foi uma intervenção na conferência da American Society of Mechanical Engineers por um senhor engenheiro, na altura não se chamava engenheiro, chamado Henry Townend, e o título da conferência, o título do artigo é interessantíssimo. The Engineer as an Economist.
E, portanto, os historiadores consideram que o primeiro texto sobre gestão moderno é um texto cujo título é O Engenheiro como Economista. E o texto é muito interessante de ler. Falar nisso, está disponível na internet. Se procurarem The Engineers and Economists, de 1886, acabam por encontrar o texto. Porque mostra como aquele senhor teve a intuição de que, no caso das fábricas, era muito importante combinar a compreensão do negócio com a compreensão de como as máquinas e as fábricas trabalhavam nos recursos. E dizia, então, um dia haverá pessoas que serão capazes de combinar o saber do negócio, saber vender, saber comprar, com o saber gerir as pessoas e as máquinas. E, portanto, essas pessoas vão ser depois aquilo que nós chamamos gestores. O primeiro gestor que escreve sobre gestão, numa altura em que não se chamavam ainda gestores, é um americano. Eu depois posso mostrar uma outra alternativa de história, mas esta é a história mais conhecida. Em 1855, é um arquiteto engenheiro civil, numa altura em que os engenheiros civis ainda não se chamavam engenheiros civis, porque ele desenhou umas pontes, e de repente ele torna-se dirigente de uma das primeiras grandes linhas de caminhos de ferro. E vocês podem imaginar o que era dirigir em 1855 uma empresa com 5.000 pessoas que trabalhavam numa enorme extensão nos Estados Unidos, numa linha de caminho de ferro. Extensa. E nos Estados Unidos, nesse caso, digamos, avançaram mais do que a Europa. E ele próprio escreve que, enquanto as pequenas empresas de caminhos de ferro, cujas linhas eram muito curtas e tinham 2 ou 3 estações, eram dirigidas por pessoas sem nenhum saber especial, porque bastava encontrarem-se e visitarem as várias estações, o que podiam fazer todos os dias. A gestão era automática. O que ele tinha encontrado era uma dificuldade enorme. É porque a extensão no espaço e no tempo de gerir uma grande linha de caminho de ferro que envolvia 5.000 pessoas espalhadas pelos Estados Unidos era muito difícil. E então ele desenha o primeiro desenho de organização, aquilo que às vezes se chama organigrama, não é? Aquilo que às vezes aparece nas paredes das empresas com umas caixinhas. Ele desenhou o primeiro que há memória dos tempos modernos. E é muito interessante que ele desenha o organigrama como se fosse uma linha de caminho de ferro. Há uma extensão e depois há linhas e ramais. E é assim que ele desenha o organigrama, porque ele era engenheiro, sabia de caminhos de ferro e, portanto, usou a metáfora do próprio caminho de ferro para desenhar a organização. Isto para dizer o quê? Desde o início, que é esta mistura de engenheiro e de economista. Porquê que haverá esta mistura? E, portanto, agora deixem-me teorizar um pouquinho para aqueles que aguentem a teoria. Portanto, a gestão existe pela dificuldade que nós temos de coordenar a nossa atuação individual com de outros indivíduos no espaço e no tempo. A nossa evolução como espécie não nos preparou para isso. Só nos preparou quando estamos juntos uns com os outros. E é por isso que, normalmente, as pequenas empresas começam numa sala. Não é? Aliás, a metáfora americana da empresa que começa é uma garagem. E depois vocês já viram a famosa garagem em Palo Alto, onde começou a HP, e depois a garagem onde começou a Apple. E, portanto, há essa imagem, essa metáfora de raiz, de que a empresa começa uma garagem. O que é uma garagem? É um pequeno espaço em que as pessoas trabalham todas juntas. E como trabalham todas juntas, a coordenação não é diferente quando brincamos com os nossos irmãos ou irmãs ou amigos, quando somos crianças. Não é preciso, não é difícil coordenar a atividade. Não é difícil ter em conta o tempo, porque estamos sempre todos juntos. Agora, quando o espaço se alarga e quando o tempo contam os processos, aí já não é tão simples assim. E, portanto, começa a fracassar a prática do desempenho empresarial se esse desempenho não for acompanhado com um conhecimento muito mais profundo de gestão. E esse conhecimento profundo não pode ser da gestão como uma disciplina, porque a gestão não é uma disciplina. E duvido até que algum dia seja. Mas a economia é uma disciplina. A engenharia é uma disciplina. E, portanto, é o estudo disciplinar que nos prepara para a gestão. E é isso que... Portanto, qualquer disciplina nos prepara. Mas a engenharia e a economia, de facto, estão no início da gestão. E estão porque a gestão tem a ver com o espaço e com o tempo. Isso é o desempenho. E depois tem a ver com a economia. Porquê? Porque, principalmente no caso das empresas e das universidades e de outras instituições,
o desempenho coletivo tem um valor e tem um custo. E, portanto, enquanto engenheiros, nós podemos perceber como se comporta o coletivo das pessoas que compõem a organização que tem um desempenho num certo ambiente. Isso percebemos como engenheiros, muito bem. Mas depois, esse comportamento tem um valor e tem um custo. E que eu compreendo o custo e o valor são economistas. E, portanto, eu agora vou deixar o Alberto falar um pouco sobre como a economia vê o valor e o custo. Porque isso na engenharia nós não temos. E na engenharia importa-nos a eficácia das coisas, não os seus valores. E, portanto, a tese que temos desenvolvido é que é muito importante sabermos distinguir, quando gerimos, o desempenho da empresa do valor do desempenho da empresa. Ora, no paradigma clássico da gestão, que tem cerca de 100 anos, a confusão é total entre estas duas categorias. Na palavra que se usa habitualmente em inglês, até em português hoje em dia se usa, que é a palavra performance, quer dizer em português desempenho, confunde-se performance, desempenho, com performance, resultado do desempenho. Porque performance é uma palavra ambígua. Tanto significa o que se passa durante um certo tempo. Por exemplo, nós vamos ao teatro e vemos a performance, e a performance do teatro, o desempenho, é o que os atores fazem no palco. Mas não é só isso. É chegar ao teatro, primeiro é um processo. É chegar ao teatro, é entrar na coisa, é sentar, é ver os atores, e depois ouvir uns a tossir e outros a fazer não sei o quê, e depois é sair, e depois ir tomar um copo não sei o quê, e depois voltar, e depois ver o segundo ato. Estão a ver um processo que acontece, isso é que se chama o desempenho. No fim, por exemplo, levantamos e batemos palmas. O bater as palmas é um indicador do resultado do desempenho. E no teatro nós não confundimos o desempenho com o valor do desempenho. Mas nas empresas, se vocês falarem com alguém e disserem, então como é que está a performance da tua empresa? As pessoas dizem, mal que estamos com prejuízo. Porquê? Porque confundem o desempenho da empresa com o valor do desempenho da empresa. E isto temos que separar. Se não fizermos essa separação, não conseguimos compreender o que é Estado. Porque não se gera o valor do desempenho, gera-se o desempenho. Mas sem compreender a economia, não podemos antecipar que um desempenho tem um custo e um valor, principalmente um valor. E, portanto, agora, para terminar, eu já fiz o terceiro capítulo, espero que não tenha considerado muito maçador. O Alberto agora vai falar um pouco sobre a parte do valor. Antes de lá chegar, um pouco também... Antes de lá chegar é processo. E a coordenação. Também um pouco mais de história, não? Muito simplificada. Um dos pais da economia é um senhor que se chamou Adam Smith, no século XVIII, e ele é um dos casos que mostra que a economia, porque ele escreveu 2 grandes livros. O primeiro se chama Teoria dos Sentimentos Morais, e o segundo, que foi aquele que me deu mais fama, foi a origem e a causa da riqueza das nações. Mas a prova da influência que a economia tinha na altura na gestão é que ele era extremamente popular exatamente entre os business da altura. Portanto, os livros, as palestras estavam pejadas não de alunos mais ou menos compelidos a estarem num seminário, mas era de gente que espontaneamente, e que vinham da área geriam empresas, por essa altura, 1700 e qualquer coisa, estamos a falar do advento da primeira revolução industrial e, portanto, o primeiro desenvolvimento daquilo que podemos chamar o sistema capitalista, e ele tinha muita gente sempre nas palestras. Sendo que ele falava sobre aquilo que nós hoje em dia podemos chamar mais macroeconomia do que microeconomia, embora no segundo livro ele tenha, por exemplo, capítulos muito profundos sobre a questão da divisão do trabalho e da especialização. Portanto, a forma como se fazia um alfinete é um exemplo mais clássico. Bem, mas porquê é que vem, portanto, a este propósito? Porque é um bocadinho quase paradoxal que o Adam Smith
tenha sido, digamos, o pai da explicação de como é que o mercado era o mecanismo mais eficiente de afetação de recursos, globalmente, e daí que se tenha crismado esse processo como o processo da mão invisível. Portanto, ele a certa altura escreve, está um bocado tirado do contexto, mas diz: bom, as pessoas não saem de casa, não escreve assim, porque isto já é um bocadinho atualizado, mas não saem de casa preocupadas em saber se o leiteiro vai ter o leite, o padeiro o pão, sei lá, o alfaiate fará o alfaiate não se preocupa de saber se vai arranjar a fazenda ou não vai, porque todos eles, de algum modo, acreditam que as pessoas, levadas pelo seu interesse próprio, vão, dentro de um processo de especialização e divisão de trabalho, portanto, produzir os bens que são essenciais para o nosso dia-a-dia, para o nosso bem-estar. E, portanto, isso ficou crismado como sendo o processo de mercado, e o processo de mercado é, de algum modo, organizado como sendo uma mão invisível. Isto é, não há ninguém a puxar os cordelinhos. Depois, o socialismo, portanto, tenta substituir, tenta dizer, esse tipo de mercado não funciona bem, e, portanto, vai aparecer o planeamento como forma de organização do processo de oferta na sociedade. E sobre isso, portanto, mais ou menos podemos conversar, mas acho que vamos conversar. O que é interessante no meio disto tudo é que depois, se quiserem, por contraponto, a empresa, que é aquilo que se costuma chamar a célula base da economia de mercado, se quiserem, do capitalismo, na verdade, substitui a mão invisível pela mão visível do comando, da ordem, da organização, da organização do processo. Portanto, não é nada espontâneo, são coisas formalizadas, com hierarquias e com ordens que são para cumprir. E, portanto, há aqui uma espécie de... A economia, digamos, estuda, sobretudo, a envolvente e chega à gestão e à gestão. À empresa e, basicamente, para à porta. E, por isso, nós, economistas, muitas vezes dizíamos a empresa na economia é uma espécie de caixa negra em que se metem recursos, fatores de produção e saem produtos ou serviços. Portanto, isto só para de algum modo, criar um contexto, sendo que o Adam Smith tem, no tal livro, que é o primeiro, um conjunto, que é o tal livro da teoria dos sentimentos morais, que na verdade enuncia um conjunto de princípios que devem prevalecer na vida social e nas empresas em particular. E isso é, digamos, uma coisa que foi muito negligenciada, mas que é um dos contributos fundamentais da economia para a gestão. Para a gestão, digamos, para o comportamento dos gestores, para os valores que deveriam prevalecer no comportamento dos gestores. Hoje em dia, aqueles que estão mais atentos veem que há mais gestores a pronunciarem-se sobre isso e, portanto, aparecem as preocupações com o ambiente, com a responsabilidade social e por aí fora. Mas o Adam Smith, em 1770 e poucos, enunciou isso e dizia que os valores, os princípios éticos que deveriam prevalecer nas relações sociais eram 4. Era uma coisa que ele na altura chamava simpatia, e que nós podemos traduzir pelo dia 2, empatia. Era a prudência, a virtude e a justiça. Eram quase princípios que a doutrina social da Igreja poderia, e que veio mais tarde a subscrever. Mas este é um contributo que a economia, digamos, os princípios, os pais da economia deram, e que infelizmente foram princípios que durante muito tempo foram postos de lado, substituídos por uma coisa que era criar valor para os acionistas, e que é responsável por algumas das atrocidades piores que aconteceu ao sistema capitalista, e que quase, em alguns casos, faz crer que o velho Karl Marx, que era um outro economista e filósofo que na altura dizia que o capitalismo tinha em si próprio as sementes da sua distribuição, às vezes ele aparece quase como, reaparece como um fantasma a dizer, se calhar ele tem razão, porque faz tantas asneiras que dá a sensação que isto está lá mesmo embutido no sistema. Bom. E então agora, tentando ir mais concretamente, portanto, mostrar como é que a economia portanto, está empenhada, que pode ser importante nesse processo de criação de valor.
o professor Pinto Santos já tacitamente definiu a gestão de uma forma que hoje em dia, digamos, aqui na escola, tornou-se mais ou menos regra, pelo menos entre alguns de nós, quer dizer, a gestão é uma arte, ele referiu várias vezes, mas também o disse, se não explicitamente, tacitamente, é uma arte disciplinada, portanto, não é à volta, não é, às vezes é o desenrasca, mas não, o desenrasca não é regra, portanto, é uma arte disciplinada. E depois, uma coisa que ele referiu, de criar um desempenho, e uma outra coisa que eu já referi, que é um desempenho coletivo, portanto, não estamos a falar de desempenho individual, estamos a falar de desempenho coletivo, portanto, uma organização, se quiser, superior àquele que naturalmente haveria de ocorrer. E, portanto, é uma forma, digamos, de ir contra a corrente. Como é que lhe chamou naquela coisa do Banco de Portugal, que depois o outro não gostou? Contra-cultura. Contra-cultura. É quase uma espécie de contra-cultura. Portanto, uma arte disciplinada de criar um desempenho coletivo superior àquilo que naturalmente haveria de ocorrer. Mas como o professor Pinto Santos disse, portanto, nós estamos a falar aqui de um desempenho coletivo e não estamos a imputar-lhe um valor, não temos aqui uma métrica que é depois, digamos, subsequente. E aí sim, a economia, portanto, é aquela que traz, de algum modo, essa métrica, também através da possibilidade de exprimir isso na contabilidade, mas aí é relevante, então, aquela parte que tem a ver com os custos e com os benefícios. E é por isso que os economistas têm tudo isto também muito simplificado. Nós parecemos meio, assim, às vezes, tontos, mas não somos tão burros quanto isso, e, portanto, a coisa é relativamente simplificada. Os economistas, basicamente, têm uma resposta para tudo, que é depende. Porque, ao fim e ao cabo, nós temos que comparar decisão a decisão, digamos, situação a situação, os custos inerentes a essa decisão com os benefícios que decorrem dela. E os custos são muito simples. Se nós temos recursos escassos, se os recursos não dão para tudo e temos muitas coisas para fazer, o custo é aquilo, a maneira mais óbvia de traduzir o custo é aquilo que nós chamamos o custo de oportunidade, que é a melhor oportunidade, a melhor alternativa que nós sacrificamos quando escolhemos uma. Vocês saem daqui, têm agora, não sei, 20 euros no bolso, ou um bocadinho menos, e então têm ali duas hipóteses. Ou vão a um concerto, não sei se já algum concerto aí no Rivoli ou não, ou então vão comer uma francesinha. E, portanto, quando vocês hierarquizam isso, se vocês decidirem que vão ao concerto e se aquilo que sacrificam é ir à francesinha, o custo de ir ao concerto foi não comerem a francesinha. Portanto, é isto que nós chamamos de custo de oportunidade. Pronto. E depois há os benefícios, que é, no caso das empresas, nós fazemos uma determinada afetação de recursos e depois, e aí sim entra a gestão, a organização dos processos, os engenheiros, os técnicos, o que for, que devem usar esses recursos de uma maneira que, no mínimo, produza benefícios iguais aos custos. Mas aquilo que a economia depois estuda é exatamente, e aí sim tem algum papel, a parte da otimização, que uma delas também é mais matemática que outra coisa, não é? A otimização desses processos. Eu dou-lhes um exemplo de uma coisa que na altura me chocou, porque quem contestou aquilo que nós estávamos a propor foi uma pessoa que era muito reputada e ainda hoje é enquanto gestor. Nós, a certa altura, como eu lhes disse, estávamos a criar uma startup aqui. Bom, e a startup tem um processo de crescimento acelerado. E nós, na altura, o que tínhamos o processo de crescimento era, nós precisávamos de treinar, investir na formação e depois, paralelamente, no recrutamento de pessoas mais qualificadas. Ora, a única maneira de recrutar pessoas mais qualificadas, a certa altura, era pagar-lhes melhor, mas mais se estávamos a crescer, mesmo que pagássemos aquilo que pagávamos em média a todos os outros, a folha salarial aumentava. Se nós tivéssemos, em vez de 10, tivéssemos 15, a folha salarial aumentava. Ora, eu aqui sempre fui, a responsabilidade do professor Carvalho Guerra me deu era, eu geria uma conta de resultados. Isto é,
eu fazia basicamente o que quisesse, mas ai de mim que no fim do ano apresentasse resultados piores, primeiro, do que aqueles que eu tinha previsto, segundo, do que aqueles que eventualmente tinha tido no ano anterior, e se tivesse, em qualquer um dos casos, tinha que explicar aquilo muito bem, porque o professor Carvalho era um intuitivo, mas era um bocadinho forreta, ele diz que tem uma costela de judeu, e portanto aquilo tinha que bater, sempre certo. E a certa altura recebemos instruções, que ainda hoje em dia toda a gente recebe, de Lisboa, sobre as regras que devíamos seguir no orçamento. E então era, os custos não podem aumentar mais do que 3%. Nós olhamos para aquilo e dizemos, estes tipos que estão lá em baixo e lá em cima, não conhecem a organização. Não conhecem a organização, porque nós estamos aqui, estamos a crescer, temos que contratar mais gente, e portanto fizemos um orçamento que obviamente violava todos aqueles princípios. A Universidade tem um Conselho Superior, tinha na altura uma espécie de Conselho de Finanças Públicas, e tinha um Conselho Superior onde estavam sentados alguns conselheiros gestores. E então quando disseram, isto é muito grave o que a Faculdade de Economia e Gestão, eu acho que na altura já éramos faculdade, está aqui a tentar fazer. E a questão foi que o senhor era gestor, mas de facto não percebia esta questão do desempenho coletivo e não percebia esta relação entre os custos e benefícios poderem ser virtuosos. Porque o que eu lhe expliquei foi, o senhor, em vez de olhar para os custos, deve olhar para aquilo que os economistas chamam de uma bottom line, a última linha. E se reparar, nós com esses acréscimos de custos, conseguimos ter a capacidade de expandir a nossa atividade e gerar um resultado maior do que aquele que que tínhamos tido no ano anterior e que poderíamos ter se obedecêssemos rigorosamente às regras que a reitoria na altura nos impunha. Evidentemente que a Católica era mal gerida, não sei se hoje em dia continua a ser ou não, presumo que não. E, portanto, a certa altura o orçamento foi recusado, foi não sei quantos, mas como depois não havia controle de gestão, nós fizemos basicamente o que queríamos e no fim do ano tivemos melhores resultados. O professor Carvalho Guerra ficou todo contente. E, portanto, e o que é que aconteceu? Porque nós, com aqueles recursos, conseguíamos melhorar a oferta, diversificar a oferta, ter produtos que respondiam melhor ao mercado e, portanto, criar o tal valor que pode ser, reparem, podem ter várias parcelas. Uma das coisas que eu lhes disse era preciso motivar as pessoas. Nós, na altura, tínhamos alguma margem, por exemplo, para dar prémios de desempenho aos melhores professores. E, portanto, uma parte do valor criado ia para os funcionários. Outra parte ia, de uma forma às vezes tácita, para os clientes, porque nós lhes dávamos melhores recursos e eles traduziam isso em mais procura e às vezes, inclusivamente, pagando mais. Mas porque sentiam que isso lhes dava mais valor, que saíam valorizados. Temos aqui alguns dos clientes que na altura andaram por aí, mais recentemente. E finalmente a própria instituição tinha um valor acrescentado porque, mesmo assim, tinha resultados melhores. E, portanto, houve este processo que implica muita gestão pelo meio e muitas competências, o aproveitamento, a capacidade de mobilizar as pessoas e aproveitar aquilo que o José Fernando gosta de chamar habilidades, as suas competências, as suas qualificações, as suas qualidades, para gerar um processo virtuoso de afetação de recursos que crie o tal desempenho superior, mas neste caso o desempenho em termos de métrica de valor e não apenas o desempenho coletivo que nos satisfaz, mas que pode, eventualmente, neste caso, não satisfazer o acionista. Bom, e era basicamente isto. E para terminar, queria, pelo menos eu, utilizar mais uma vez uma tentativa de teorizar sobre gestão e para aqueles de vocês que estudaram termodinâmica e que estudaram os princípios fundamentais, os três princípios fundamentais da termodinâmica, as condições habituais de espaço-tempo no plano. Vocês sabem que há um segundo princípio, provavelmente muitos de vocês estudaram, e reparem que o segundo princípio se aplica ao desempenho coletivo. Nós estamos aqui num desempenho coletivo e estamos coordenados. Vocês estão sentados, nós estamos aqui, vocês estão aí, nós estamos aqui, nós estamos a falar, vocês estão a ouvir, estão a tomar nota. Estamos a ter um desempenho coletivo.
pouco a pouco, o que é natural é que vocês começam a mexer-se na cadeira e pouco a pouco a entropia do nosso desempenho aumenta. E naturalmente é isso que acontece. E portanto, quando o professor Alberto Castro dizia que o Adam Smith percebeu que nas empresas havia ordem é nega entropia. Isto é manter o segundo princípio fora. E como vocês sabem, para diminuir a entropia é preciso gastar energia. Sem gastar energia não se pode diminuir a entropia. Neste caso, nós estamos a usar a nossa energia para tentar manter a ordem. Nós estamos aqui a consumir energia e vocês estão aí mais ou menos tranquilos. Alguns de vocês estão a fazer um esforço brutal para estarem tranquilos. Ou seja, estão a consumir a própria energia. Isto tudo para dizer o que é? Que a ordem que existe nas empresas, que é ditada pelo dirigente, é exatamente a necessidade que nos aparece por causa do segundo princípio da termodinâmica, que neste caso se aplica ao comportamento humano, como se aplica ao comportamento das coisas físicas em que nós pensamos quando falamos em entropia. Comecem a ver como, se não houver direção, se não houver ordem, pouco a pouco, qualquer equipa, qualquer empresa se começa a ter um desempenho cada vez pior, cada vez mais tendente para o caos, até que a empresa por isso simplesmente desaparece. E, portanto, boa parte de gerir é usar a própria energia, é por isso que gerir cansa, não estou a brincar, cansa mesmo fisicamente, porque é preciso usar a própria energia para produzir mega entropia. No fundo é isso, do ponto de vista teórico. Mas o resultado só vale se esse desempenho tiver um valor superior àquele que teria naturalmente. Isto é, na ausência da ordem, na ausência do dirigir do gestor. E é aí que a economia e a engenharia são ambas fundamentais. Portanto, a resposta à pergunta, a raiz da gestão, a engenharia ou a economia, tal como o título em 1886, é dizer que a raiz da gestão é a combinação entre a engenharia, que nos pode compreender bem o desempenho coletivo, e a economia, que nos pode compreender se esse desempenho é superior ou não àquele que naturalmente acontece. E, portanto, isso responde à questão, é a resposta teórica à questão que estava no título da nossa conferência. Se alguém tiver alguma questão, nós temos imenso gosto em responder. Nós estamos aqui para vocês. Senão terminamos a nossa sessão. Que era o que estava. Não tem que ficar. Deem asa à vossa entropia. Agora já percebemos. Ok, Não tem que ficar. Podem ser, não tem mal. duas questões. Para não ser só singular. Quem é que quer desafiar a mesa a pronunciar-se sobre mais algum aspecto ou clarificar algum dos pontos que foi aqui apresentados? Mas agora são importantes para dizer mesmo a sério. Agora estamos a dirigir aqueles que precisam de sair, porque esta conferência terminou às 6 da tarde. Nós já não estamos na conferência. Nós agora estamos numa outra atividade. Portanto, podem sair à vontade, não se preocupem. A conferência já terminou. Força. Eu vou fazer a pergunta. Vai. Atenção à entropia. Façam um pouco de energia, porque sempre dentro de barulho. Não, é só uma pergunta para o professor Alberto Castro. Que quando começou a falar, eu disse que foi para a gestão, foi para a economia porque não havia gestão. Mas a minha pergunta é, se tivesse havido gestão, teria ido para a gestão, já que a gestão, no fundo, resulta da engenharia e da economia. Era uma questão que não se punha, porque na altura no país não havia gestão. Havia, quando muito, em Lisboa, uma formação em finanças.
Mas não havia, portanto, em Portugal não havia formação. Não sei se é por isso que depois a gestão é tão má, só há pouco tempo. Ou melhor, eu acho que a gestão, isso já agora é uma parte, eu acho que os gestores em Portugal são muito influenciados pelos economistas. Os economistas olham muito, como eu disse, para a empresa enquanto uma caixa negra e olham muito para a envolvente. E, portanto, em Portugal, quando alguma coisa corre mal, é porque houve uma falha de mercado. Nunca há uma falha de gestão. E, portanto, eu não sei, sinceramente não sei responder quer dizer, não era uma coisa que houvesse. Eu tinha, por exemplo, em casa, o meu pai tinha um curso comercial, portanto, que era basicamente contabilidade e essas coisas todas. Tinha sempre uma guerra com ele, que ele desenhava as letras como eu escrevia, tinha uma caligrafia absolutamente notável, achava que a minha era um desastre, e ele basicamente gostava que eu soubesse de contabilidade, porque foi sempre uma disciplina que eu abominei. Para mal dos meus pecados, depois andei, passei a vida a presidir conselhos fiscais e a mais não sei quantos, enfim, a gente paga isto com língua tal, mas não sei sinceramente. Quer dizer, na altura, eu acho que em Portugal era aquilo que, da mesma forma que o senhor em 1866 escrevia o engenheiro como economista, em Portugal o economista, aliás, tanto assim é, que repara, há uma ordem dos economistas que na verdade é sobretudo constituída por gente que tem cargos de gestão. Porque a maior parte dos economistas acham que uma aberração que haja uma ordem de economista. O que acontece em muitas escolas que ensinam gestão, incluindo a nossa, não é? É que o que os alunos aprendem é um conjunto de disciplinas que têm relevo na formação, que permita depois uma aprendizagem pela prática mais rápida, mais eficaz do que se essa aprendizagem não tiver acontecido. Nós aqui estamos em abstração a utilizar a engenharia como disciplinas que nos explicam o desempenho coletivo e a economia como uma disciplina que nos permite apreciar esse desempenho, não é? Valorizar esse desempenho. Mas temos necessidade também de compreender o desempenho de cada indivíduo. E o desempenho de cada indivíduo pode ser estudado, por exemplo, a psicologia. O desempenho de indivíduos em pequenos grupos é muitas vezes estudado por psicologia social, que é uma outra disciplina. O desempenho, por exemplo, da sociedade enquanto mercado é estudado também pela sociologia. É muito importante o poder, compreender como o poder se pratica e, portanto, para isso há a ciência política. Portanto, há várias disciplinas que permitem a alguém que depois aprenda a gestão pela prática, porque aquilo que eu acho que é muito importante dizer é que, aceitando a minha tese de que a gestão é uma arte, o contraria ao paradigma clássico que vem de há cerca de 100 anos. Já agora, para não me esquecer de dois autores iniciais, que são ambos engenheiros. Um engenheiro americano, chamado Taylor, alguns de vocês já devem ter ouvido falar, não é? Que inventou o que se chama o Taylorismo, e um engenheiro francês, chamado Fayol, que escreveu um dos primeiros textos sobre gestão e que ainda hoje é lido. E esses dois textos, mais do que os textos do Macallan de 1855, que foram um pouco esquecidos, esses dois textos escritos por engenheiros é que determinam aquilo que eu chamo o paradigma clássico da gestão. Mas esse paradigma, talvez porque eles eram engenheiros, acaba depois por verter imenso sobre a economia. E daí nasce a ideia de que a economia é a melhor preparação para ser gestor. E não é. Portanto, quando as pessoas me perguntam eu quero ser gestor, devo estudar economia? Eu digo não. A última coisa que deve estudar é a economia. Porque é preciso aprender economia, mas a economia não é a base da gestão. A economia é fundamental para percebermos o valor do desempenho coletivo, que é o que nós gerimos. E se não compreendermos o valor do desempenho que nós gerimos, não podemos dirigir eficazmente, claro. Mas não é essa a base, não é? Isto é, a base de ser dirigente teatral não é compreender porque é que as pessoas batem palmas. Não é estudante do bater de palmas que se aprendemos a saber dirigir atores e a compreender o que é o teatro, o que é o Shakespeare, etc. É isso que eu quero dizer. Estudar só engenharia também não serve.
Depois é preciso estudar em economia. Porque estudar em engenharia pode nos ajudar a perceber o desempenho coletivo, com algum tempo e com alguma reflexão. Mas não nos ensina a compreender o valor, ou os valores, não é? Como há pouco dizia o que o Adam Smith logo mostrou, é que não há um valor, há vários valores. Quando vocês vão a uma peça de teatro, desculpem eu estar agora a ensinar um pouquinho, mas se vocês forem a uma peça de teatro ou a um concerto, para quem vai como público, há um valor, que é o valor do prazer de estar lá, de aprender com a peça, de ter emoções durante a peça, que tem um custo, que é o que pagamos e o tempo que gastamos, e tem, digamos, um valor que é esse valor para nós. Mas o desempenho da peça também tem um valor, por exemplo, para o dono da concessão do bar. Se a peça for boa e atrair muitas pessoas, as pessoas vão no intervalo fazer dinheiro, gastar no bar. Se não for, portanto, o próprio dono do bar, o desempenho teatral tem um valor para o dono do bar. Tem um valor, por exemplo, para os atores. Porque se os atores, naquele desempenho coletivo, houver um grande sucesso, provavelmente vão ser chamados para uma nova peça e ser mais bem pagos. Portanto, estão a ver, há vários valores no desempenho coletivo. E isto a economia estuda bem. E a engenharia não tem nada a ver com engenharia isto. Portanto, enquanto a gestão é uma arte, requer, para que a sua aprendizagem seja mais rápida e permita a passagem a uma fase mais formal, que é necessária quando as empresas são grandes e o espaço e o tempo estão fora da escala individual, aí precisamos de aprender várias disciplinas. E é isso que muitas vezes falta entre nós, onde a maior parte dos dirigentes ou apenas conhecem uma disciplina, ou economia, ou engenharia, ou psicologia, ou direito, ou nada. Nós dizíamos, quando éramos da vossa idade, praias, minas e armadilhas, que é um curso que havia no meu tempo, que nós fazíamos também em paralelo. Portanto, estudávamos engenharia e eu e o Sebastião, e depois fazíamos em paralelo praias, minas e armadilhas, que era o que fazíamos ali próximo da praia. As armadilhas fazíamos junto dos liceus das meninas, tínhamos assim um curso lateral. E esse era só pela prática, não tinha aulas. Portanto, em Portugal há muita ideia de que às vezes isto gestão é uma questão de jeito. Gestão não é uma questão de jeito. Isso é um erro absurdo. Gestão é uma questão de jeito se gerimos meia dúzia de pessoas numa sala. No mundo 2, pensar que gestão é uma questão de jeito é um absurdo. E, portanto, depois as empresas são mais espíritos. E para outra conferência ficará a discussão de que um dos problemas que nós temos no nosso país, e que explica em boa parte a nossa pobreza, é de que a qualidade da gestão em Portugal é baixíssima. E hoje em dia já se mede, foram economistas que fizeram isso, a partir de Stanford, e recentemente, portanto, há medidas sobre a qualidade de gestão, ou melhor, a quantidade de gestão, e o nosso país tem uma quantidade de gestão muito mais baixa do que aquela que poderia ter. E tem, porque continuamos a acreditar que gestão é uma questão de jeito. E não é. Não tem que ser. E, portanto, se quiserem um dia ser gestores, não precisam de estudar de gestão. Quem estuda gestão tem que dar imensa atenção às disciplinas que aprende na universidade. Não que isso seja gestão, mas porque isso é a base que depois vai permitir que na prática, porque não se pode aprender gestão, não se pode aprender nenhuma arte sem praticar, em vez de se demorar 10 anos a aprender, demora-se 3. Eu tive a fortuna de ir para uma empresa em que o empresário, muito pouco tempo depois de eu lá estar, me mandou para a London Business School aprender gestão. Eu fui, aliás, segundo me disseram lá, o primeiro português, sou o primeiro português aluno da London Business School. E, portanto, eu em 1978 aprendi gestão numa grande escola internacional. Devo isso à empresa onde está, ou melhor, dono da empresa onde está. A minha carreira não tinha sido o que foi se eu não tivesse feito esse curso. E já era engenheiro e já tinha estado um pouco no economia. Não que aí eu tivesse aprendido, depois tive que aprender pela experiência. Só que em vez de ter que demorar 10 anos a aprender, aprendi em 2. Porque tinha toda a base disciplinar, teórica, para compreender muitas coisas. E, portanto, vale a pena estudar qualquer disciplina, e de preferência mais do que uma, para um dia ser gestor. E já agora, ou engenharia, ou economia. Hoje. Tá. Desculpem
Estas coisas para nós são muito importantes, mas vocês sabem que os académicos acham que o que fazem é muito importante, quando não é tão importante como parece, mas deixem-nos ter esse... Não, o único, só uma pequena nota, nós às vezes quando falávamos aqui para que é que serve uma licenciatura? E no tempo em que o professor Joaquim Azevedo foi presidente do Centro Superior, a certa altura dizia, bom, a licenciatura é sobretudo uma licença para aprender. E a experiência que nós temos cruzarmos com empresas, com empresários, com gestores, é que de facto o que conta é muitas vezes a formação, ter uma boa formação de base, mesmo nos casos em que a pessoa não tem nenhum tipo, nenhum grau, aqueles que foram normalmente bem-sucedidos tinham, por exemplo, uma curiosidade por várias disciplinas, por aprender, por ouvir, por cultivar-se, que fizeram muita diferença. E por isso é que nós, por exemplo, nos MBAs, admitimos com todas as formações de base. Obviamente que alguns têm mais problemas, sobretudo com os métodos quantitativos, do que outros, mas temos tido excelentes alunos com formações muito diferentes, incluindo um dos casos mais notáveis é um teólogo, que era o reitor do seminário da Indiana do Castelo e que veio cá aprender como é que havia de gerir aquilo e que foi, não por acaso, se calhar, um dos melhores alunos que nós tivemos nessa edição do MBA. Portanto, desdramatizar mesmo alguns, aqui já estão alguns pais também, não é? Aquela coisa, e tal, meu filho quer ir para não sei o quê, porque é que não vai? Tem muito tempo para... Desde que tenham desde que seja um bom curso que os obriga a estudar e a criar uma metodologia de trabalho e de aprendizagem, depois podem vir a ser gestores. E agora, só para complementar uma pequena coisa, nós falamos há pouco na qualidade como dirigente do professor Carvalho Guerra. O professor Carvalho Guerra nunca estudou gestão, como tal, que eu saiba, nunca estudou economia, mas era de farmácia. E, portanto, repara, a farmácia mistura química com o corpo humano, que é provavelmente o sistema mais complexo que existe por aqui. E, portanto, alguém que estuda farmácia compreende dinâmica, compreende complexidade, compreende a interação entre o mundo físico e o mundo das pessoas. Portanto, a farmácia também prepara muito bem para a gestão. Bom, eu agradeço a todos o vosso interesse, a vossa presença e acho que os nossos oradores merecem uma última salva de palmas. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui e, no meu caso, voltar à Escola Superior de Biotecnologia, onde eu comecei exatamente há 30 anos.